Lembranças ficam, capítulo 5. Abra na página 76 e acompanhe comigo a leitura. Os documentos do passado podem contar muitas coisas. A aventura no fundo da gaveta. Os anos passam. Um dia a gente aparece procurando um documento. Mexe aqui, mexe ali. E o que acontece? Na gaveta mais baixa da velha cômoda ou penteadeira, a gente sempre acha antigas lembranças, velhas brincadeiras. Esse texto é de José Carlos B. de Aragão, Aventuras no Fundo de uma Gaveta. Ele é de 2002. Meninos, vocês lembram do nosso trabalho sobre documentos antigos da semana passada? Foi exatamente o que aconteceu. Fiquei tão feliz com aquela atividade porque vocês reproduziram vivenciando este conteúdo. Então, nada mais aconteceu do que uma vovó ter ido na prateleira antiga, ter ido nas caixas antigas, uma bisa, um tio, um pai, um irmão, uma avó. Então, todo foi feita uma pesquisa. Então, o que vocês fizeram naquele dia é esse conteúdo. Então, vocês já estão meio caminho andado. Agora, só precisa complementar na leitura. Então, as histórias antigas. As histórias antigas. Todos os seres humanos têm lembranças de pessoas que conheceram no passado e de fatos ocorridos durante a sua vida. O hábito de contar essas lembranças sempre existiu. Geralmente as pessoas mais velhas narram essas histórias para as mais novas. E elas depois também vão contar essa história para pessoas mais novas do que ela. O tempo que eu era criança. Me lembro do tempo em que eu era criança, descalço na grama, no asfalto e na areia, jogando pelada com bola de meia. Esse texto é de Wilson Pinheiro das Neves e Paulo César, O Tempo em que eu era criança. Ele é de 2000. Observe aí. Narrar quer dizer contar. E pelada é futebol, meninos. Observe que está contando uma lembrança dessas pessoas que faziam antigamente. Vocês também têm algumas lembranças, já. Apesar de terem 7, 8 anos, já existem algumas recordações de um tempo mais próximo. Mas as vovós, os vovôs, os bisos, tem muitas histórias antigas para contar. Vocês já pararam para ouvir? É muito importante, pois às vezes tem até fatos históricos que aconteceram. Como vocês um dia vão contar para vocês esse fato histórico que nós estamos vivendo hoje. Vão dizer que vocês aprenderam online, por aulas, que vocês não podiam sair de casa, que quando saíam usavam máscara. Há 100 anos atrás, isso já tinha acontecido no Brasil. E algumas pessoas também podem ter narrado essas histórias para os seus filhos, para os seus netos. Então, a lembrança. O que é lembrança? Vocês fizeram no caderno de vocês, de história, a palavra lembrança, vocês pesquisaram no dicionário. Ela é recordação. E um pouquinho de mais coisas. Então, é um sentido subjetivo. Vocês vão pensar o que é lembrança para vocês. Mas lembrando de sinônimos e antônimos, lembrança, sinônimo de lembrança também é recordação. Vamos agora para o capítulo, para a página 79, e eu quero ler essa história também sobre os índios. No Brasil, os indígenas mais velhos costumam contar oralmente suas histórias aos mais jovens, de geração em geração, ou seja, dos mais velhos para os mais novos. Olha essa sobre a origem da água. Antigamente não existia água no mundo. Havia somente um homem chamado Sagacagagu, que tinha 6 cabaças de água. O deus Targi foi procurar esse homem, pois diziam que ele vivia muito melhor do que todos os outros seres. O dono da água falou: "O que você quer comigo? Eu venho atrás do senhor para lhe pedir pelo menos uma cabacinha de água." O dono da água, Sagacagagu, não queria mostrar a água para Targi. Targi já havia percebido que ele não queria lhe dar a água. No dia seguinte, o deus Targi quebrou todas as cabaças de água que estavam penduradas na casa do dono da água. Então apareceu o mar, que tem água salgada, os igarapés, os lagos, os rios e a lagoa. Essa é uma história de Cepé Cuicuru, a origem da água. Esse está disponível em internet. Meninos, esse texto ele é contado para que os indígenas tenham propriedade sobre a origem da água. Então, os índios também têm uma forma de contar histórias, principalmente valorizando a natureza, como eu falei anteriormente no vídeo.
E dessa forma os índios entendem que é assim que surgiu a água no nosso planeta. E o nosso último assunto, documentos antigos, que foi a apresentação de vocês da aula do Hangouts. E eu vou falar um pouco deles, embora vocês já estão sabendo bastante. Uma pessoa também pode escrever suas experiências de vida produzindo um documento histórico escrito. Ao ler documentos escritos antigos, ficamos sabendo sobre acontecimentos do passado e como viviam e pensavam as pessoas em outras épocas. São documentos escritos, livros, os jornais, as revistas, as cartas, os mapas, os diários, as agendas e as certidões. Bom, no exemplo do livro, tem aí o Correio Brasiliense, o homem desce na lua de hoje. Essa reportagem era de 1969, muitos anos atrás, mais de 50. Meninos, observem que hoje, se a gente fosse contar um fato histórico está na própria internet, poucos jornais impressos, mas naquela época a tecnologia que existia era, lembra? As máquinas de datilografar, os telefones, então, os telefones antigos. Então, essa era a forma de comunicação da época. Vocês me mostraram vários documentos antigos. O da página de vocês é de um documento de registro de cartão de identidade de um departamento de trabalho, então, do Correios e Telégrafos. Vocês mostraram vários documentos parecidos com esse. Então, eu não vou ficar muito preso a isso, porque a gente já estudou sobre isso. Eu quero que vocês saibam que fotografias também são documentos antigos, porque eles contam histórias. Mapas são documentos antigos também, porque eles registram imagens que contam uma história. Inclusive, a gente pode até confrontar alguns tipos de mapas de antigamente com os de hoje para ver o que mudou naquele determinado lugar. A revisão encerra aqui. Basta vocês lerem com calma o que eu estudou, seguir, podem rever alguns vídeos também, tá tranquilo? Façam as questões do video slide que vão aí com vocês e uma boa sondagem.